Bom dia. Bom dia, Fran. Bom dia, Úrsula. Andreas, bom dia. Bom dia, Fabrício. Buenas, que tal? Carolina. Começando com Maria Gadu. Oi, Mauro. Oi, Rosana. Altar particular. Na voz da Maria Gadu. Ela é muito querida, essa guria. As músicas dela são muito bonitinhas, assim. E ela é toda delicada, assim, é muito bom de ouvir. Então, bom dia, começando sábado. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Jéssica. Então, hoje é sábado, dia 19, e a gente está aqui. Há 44 dias na função. Bom dia, Fernando. Oi, Cristina. Como é que tá o Hermena, Fernando? Deve estar no Hermena, né? Oi, Rosa. Bom dia. A gente está ouvindo Maria Gadu, altar particular. Então vamos lá. O pessoal já está chegando. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né, na história. Oi, Maria. Então a gente está lendo de uma forma bem romanceada, assim, né? A história do Buda, né? Na visão de Tishnahan, nesse livro Nuvens, no Velho Caminho, Nuvens Brancas. A editora Bodhigaya e a tradução do Enio Burgos, um gaúcho budista zen. Como eu disse, ele tem vários livros dele também. Então esses são os créditos, um livro super bom, assim, super bom. E ele agora está trazendo, o Tishnahan está trazendo um olhar, assim, né? Está fazendo uma volta. Ó, o Fernando tá em poa. Muito bem, Fernando. Ele está fazendo uma volta, assim, na história, né? Mostrando como é que as coisas foram se costurando, assim, né? E ele está ali, se não me engano, ele está em Jetavana ainda, né, no parque. E ele é chamado agora, porque vai acontecer alguma coisa, ele é chamado de volta para Kapilavastu. Aí vocês vão descobrir o que vai acontecer agora. Não é uma notícia muito boa, mas é a vida, né? Fazer o quê? Budas também sofrem. Certo dia, os elementos se recombinarão. Capítulo 44. Certo dia, Mehia, ou Megia, falou ao Buda sobre a infelicidade de Nanda enquanto monge. Nanda é o irmão do Buda, né? Que ele está ali com ele por um tempo. Ele tinha contado ao monge o quanto sentia falta de sua noiva em Kapilavastu, da Kalyani, né? Lembro. Ainda me lembro, agora é o Nanda falando, ainda me lembro no dia em que carreguei a tigela do Buda de volta ao Parque Nigroda. Enquanto estava saindo, Janapada Kalyani olhou em meus olhos e disse: volte logo, estarei esperando você. Posso lembrar tão claramente o brilho dos seus cabelos negros roçando em seus ombros esguios. A imagem dela frequentemente surge durante minha meditação sentado. Toda vez que a vejo em minha mente, fico cheio de dor e saudades. Não estou feliz sendo um monge. Nem todo mundo é para isso, né? Na tarde seguinte, o Buda convidou Nanda para ir caminhar com ele. Eles deixaram Jetavana e tomaram a direção de um vilarejo distante, localizado perto de um lago. Sentaram-se em um monte de cascalho que invadia a água límpida e cristalina. Uma família de patos nadava lentamente. Pássaros cantavam ao alto dos ramos das árvores. O Buda disse... Agora, eu vi uma notícia essa semana, agora meio que Globo Repórter, assim. Não sei porque eu nunca assisto TV aberta assim. Mas eu vi uma notícia no Face que teve um criador de aves que ele mantinha em cativeiro patos que nunca viram água. É inacreditável. E aí eles foram resgatados, né? Patos adultos, já que nunca tiveram contato com água. Foram privados da sua real natureza. Que tipo de ser humano vai fazer isso? Só para criar, para estar ali perto dele. Mas eles não entravam na água, não tinha água.
É inacreditável, né? Aí os patos aqui estavam na água. O Buda disse: alguns dos seus irmãos disseram que você não está feliz vivendo a vida de um bhikkhu, não é verdade? Nanda ficou em silêncio. Após um momento, o mestre indagou: você se sente pronto para voltar a Kapilavastu e preparado para assumir o trono? O Buda estava preparando ele para o trono, né? Ele não queria que ele ficasse ali como monge. O jovem respondeu rapidamente: não, eu já disse a todo mundo que não gosta de política. Eu sei que não tenho capacidade para reger um reino, não quero me tornar o próximo rei. Então, por que está infeliz sendo um bhikkhu? Tu não quer ser rei, não quer ser monge? Novamente Nanda ficou calado. Você sente falta de Kalyani? O irmão de Siddhartha enrubesceu, mas não falou nada. O Buda disse: Nanda, há muitas moças aqui em Kosala, tão lindas quanto Kalyani. Você se lembra da recepção que nós tivemos no palácio do rei Prasenajit? Você notou que qualquer daquelas moças era tão graciosa quanto Kalyani? O rapaz admitiu: talvez haja moças aqui tão belas quanto ela, mas eu só me importo com Kalyani. Está apaixonadinho. Nesta vida há somente uma Kalyani. Nanda, o apego pode ser uma grande barreira para a prática espiritual. A beleza física de uma mulher se desfaz tão certamente quanto a beleza de uma rosa. Você sabe que todas as coisas são impermanentes. Você deve aprender a penetrar na natureza impermanente de todas as coisas. Olhe, o Buda apontou para uma senhora idosa que, apoiada num cajado, claudicava atravessando a ponte na floresta de bambus. O rosto da mulher era recoberto de vincos. Aquela senhora, com certeza, no passado já foi uma beldade. A beleza de Kalyani também desaparecerá com o passar dos anos. Durante esse mesmo tempo, a sua busca por iluminação poderia trazer paz e alegria para esta vida e para as vidas futuras. Nanda, olhe os dois macacos brincando naqueles galhos. Você pode não achar aquela fêmea atraente com seu focinho longo e pontudo e seu rabo vermelho. Porém, para o macho, ela é a macaca mais linda sobre esta terra. Para ele, ela é única e ele daria a própria vida para protegê-la. Você pode ver que... Nanda interrompeu. Por favor, não diga mais nada. Compreendo o que está tentando me dizer. Eu me aplicarei mais compenetradamente em minha prática. O Buda sorriu para o seu irmão mais jovem. Preste especial atenção na observação da sua respiração. Medite sobre seu corpo, sensações, formações mentais, consciência e objetos de sua consciência. Para quem terminou o Desperte quinta-feira, a gente estudou isso, né? Os 5 agregados que formam a ilusão de existência de um eu. E a gente vai discutir isso no próximo curso, nós agora. Olhe profundamente a fim de ver o processo de nascimento, crescimento e desaparecimento de cada fenômeno do seu próprio corpo. Emoções, mente e objetos de sua mente. Isso a gente faz observando a prática de meditação. Se houver qualquer coisa que você não compreenda, venha perguntar para mim ou Sariputra. Nanda, lembre-se de que a felicidade emanada da liberação é verdadeira. Uma felicidade incondicional que não desaparece ou é destruída. Aspire por tal felicidade. Então, o Buda não está dizendo para ele que ele não tem que ficar com a Kalyani. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele tem que se desapegar da Kalyani. Entende? Ele fica com a Kalyani, né? Mas ele não tem que ter esse apego pela beleza dela, esse apego por Kalyani. Quando ele entender que esse apego é uma criação, né, aí ele dissolve isso. E aí ele vai ter Kalyani. Aí ele vai ter ela inteira. Né? Então, e isso que ele está pedindo para que ele remova dele. Porque uma hora ele vai mover a energia para Kalyani e quando terminar a beleza dela vai mover a energia para outra coisa. E assim vai indo. É a pessoa que está sempre buscando alguma coisa fora de si para buscar alguma energia. E a energia está dentro. O céu estava ficando escuro. O Buda e Nanda se levantaram e andaram de volta para o monastério. Jetavana agora mantinha uma vida monástica forte e estável. O número de bhikkhus vivendo ali atingiu 5 centenas. No ano seguinte, o Buda voltou a Vesali para a estação do retiro. Os príncipes Lichavi haviam transformado a grande floresta em monastério. Eles construíram um duplo salão do Dharma coberto, o qual denominaram de Kutagara. Um certo número de construções menores foram espalhadas pela floresta de salgueiros. Os príncipes foram os patrocinadores da estação de retiro, que contou com uma contribuição generosa de Ambapali também. Ambapali, aquela moça bonita, né, que
que tem o Parque das Mangueiras. Bicos por toda Magadha e tão distante quanto Sakya reuniram-se para passar a estação de retiro ali com Buda. Ao todo, eram 600. Discípulos leigos viajaram para passar a estação chuvosa também, a fim de receberem o ensinamento do Buda. Eles faziam oferendas diárias de alimentos e acompanhavam todas as palestras Dharma. Certa manhã, no princípio do outono, logo que o retiro teve fim, o Buda recebeu a notícia de que o rei Suddhodana estava em seu leito de morte. Essa é a notícia ruim. Em Kapilavastu, o rei mandara o príncipe Mahanama, seu sobrinho, primo do Buda, como mensageiro, para convocar o Buda na esperança para ver seu filho uma última vez. Diante do chamado especial de Mahanama, o Buda concordou em viajar de carruagem a fim de poupar tempo. Anuruddha, Nanda, Ananda e Rahula, todos os parentes ali, eles partiram tão repentinamente que mesmo os príncipes Lishavi e Ambapali não os viram sair. Após a partida da carruagem, 200 bhikkhus, incluindo todos os antigos príncipes do clã dos Sakyas, começaram a andar em direção a Kapilavastu. Eles queriam estar com o Buda no funeral de seu pai. A família real encontrou o Buda nos portões do palácio. Maha Pajapati conduziu-o diretamente para os aposentos do rei. A mãe dele, O rosto do rei, pálido e fosco, iluminou-se quando ele viu o filho. O Buda se sentou no leito e colocou a mão do rei na sua. Ele agora, com 82 anos, estava magro e frágil. O Buda disse: Pai, por favor, respire gentil e lentamente. Sorria. Nada é mais importante do que a sua respiração nesse momento. Nanda, Ananda, Rahula, Anuruddha e eu vamos respirar junto com você. O rei olhou para cada um deles. Ele sorriu e começou a seguir sua respiração. Ninguém ousou chorar. Após um momento, o rei olhou para o Buda e disse: Vi claramente a impermanência da vida e que se uma pessoa quer felicidade, deveria não se perder numa vida de desejos. A felicidade é obtida por se viver uma vida de simplicidade e liberdade. Pior que a gente se dá conta disso assim tarde, Tem aqueles momentos da tua vida que tu quer só ganhar dinheiro, que tu quer achar que tu vai tendo poder, tu vai ser respeitado e assim vai indo, Aí tu chega numa determinada, assim, lá com 50, 60 anos, tu dá conta. E aí, A rainha Gotami disse ao Buda: Nesses últimos meses, o rei viveu muito frugalmente. Estava realmente seguindo o seu ensinamento. O seu ensinamento transformou a vida de cada um de nós aqui. Ainda segurando a mão do rei, o Buda falou: Pai, olhe profundamente para mim, para Nanda e Rahula. Rahula, o filho dele, Quem está chegando agora, e o Nanda é irmão. Olhe para as folhas verdes nos ramos do lado de fora da janela. A vida continua. Assim como a vida continua, é o mesmo com você. Você continuará a viver em mim, em Nanda, em Rahula e em todos os seres. Esse corpo provisório surge dos 4 elementos, os quais se dissolvem apenas para se recombinarem novamente infinitamente. Os 4 elementos é terra, fogo, ar e água. Os elementos que na acupuntura tem mais alguns elementos que na acupuntura são reconfigurados, e que a gente pode reconfigurar também com meditação. E com acupuntura, e com outras coisas, com reiki. Pai, não pense que devido ao fato de o seu corpo estar desaparecendo, que a vida e morte pode nos amarrar. O corpo de Rahula também é o seu corpo. O Buda fez sinal para Rahula aproximar-se e segurar a outra mão do rei. Um sorriso amoroso surgiu na face do rei moribundo. Ele compreendeu as palavras do Buda e não tinha mais medo da morte. Então é aquilo, a gente tem medo da morte porque a gente acha que se extingue, Então no budismo a gente não vê a extinção da vida com a morte, porque há uma continuidade. Não estou falando de espírito, vocês entenderam, Os conselheiros e ministros estavam todos presentes. O rei pediu que se aproximassem, e com uma voz débil disse: Durante meu reinado, com toda certeza, eu o admoestei e importunei. Antes de morrer, peço seu perdão. Os conselheiros e ministros não puderam conter suas lágrimas. O príncipe Mahanama ajoelhou-se diante da cama, dizendo: Majestade, você foi o mais virtuoso e justo dos reis.
Nenhum de nós tem qualquer motivo de perdão com relação a você. Mahanama prosseguiu. Humildemente, eu gostaria de sugerir que o príncipe Nanda, e o Nanda não queria ser rei, né? E olha a bomba. Agora deixe a vida monástica e retorne a Kapilavastu para ascender ao trono. Todo o povo ficaria feliz em ver seu próprio filho como rei. Eu prometo auxiliá-lo e apoiá-lo com todo o meu ser. Nanda olhou para o Buda como se suplicasse ajuda. A rainha Gotami também olhou para o Buda, que falou suavemente. Pai, ministros, por favor, permitam-me compartilhar meu modo de ver a questão. Nanda ainda não possui inclinação ou habilidade para servir como regente político. Ele precisa alguns anos mais de prática espiritual para estar pronto a assumir tal tarefa. Rahula tem apenas 15 anos e é jovem demais para ser rei. Creio que o príncipe Mahanama é o mais qualificado a se tornar rei. Ele é um homem de grande inteligência e talento, assim como um homem de compaixão e entendimento. Além disso, tem servido ao rei como conselheiro-chefe pelos últimos 6 anos. Para o bem da família real, para o bem do povo, peço que o príncipe Mahanama aceite esta difícil responsabilidade. Mahanama juntou as palmas às mãos e protestou. Temo que meu talento esteja muito aquém do que é requerido de um rei. Por favor, majestade, senhor Buda e ministros, escolham alguém melhor qualificado do que eu. Então é uma pessoa que está pronta, né? Só ele não sabe. Os demais ministros votaram pela aprovação da sugestão do Buda. O rei também balançou a cabeça em aprovação e chamou Mahanama para o seu lado. Ele pegou a mão do príncipe e disse: todos nós depositamos nossa confiança em você. O próprio Buda confia em você. Meu sobrinho e eu ficaria honrado e feliz de passar-lhe o trono. Meu sobrinho, você continuará a nossa linguagem por uma centena de gerações. Mahanama inclinou-se, submetendo-se aos desejos do monarca. O rei sentiu-se reconfortado. Agora posso fechar meus olhos em paz. Estou feliz em rever o Buda antes de deixar este mundo. Meu coração está agora sem quaisquer preocupações. Não tenho arrependimentos ou amarguras. Espero que o Buda possa permanecer em Kapilavastu por um tempo a fim de auxiliar Mahanama nos primeiros dias do seu reinado. Sua virtude garantirá ao nosso reino uma centena de gerações de paz. A voz do rei enfraqueceu, tornando-se quase um sussurro. O Buda disse: permanecerei aqui pelo tempo que for necessário para auxiliar Mahanama. O rei sorriu debilmente, mas seus olhos irradiavam paz. Ele fechou os olhos e passou desta vida. A rainha Gotami e Yasodhara começaram a chorar. Os ministros caíram em pranto. O Buda acomodou as mãos do rei sobre o seu peito e então solicitou a todos que tentassem se conter. Sempre sereno, né? Disse-lhe para seguirem sua respiração. Após algum tempo, sugeriu que encontrassem na câmara externa a fim de discutirem os arranjos para o funeral. O funeral ocorreu 7 dias depois. O povo de Kapilavastu ocorreu em grande número para ver Buda acender a pira funeral do rei. Mais de 1000 brahmanes assistiram à cerimônia. O funeral do rei Suddhodana, porém, foi realizado com a presença de 500 mantos cor de açafrão. Estava a turma do Buda ali também, né? Dos bhikkhus que representavam o caminho do Buda. Em adição às preces brahmanes tradicionais, que são os Vedas, né? Sutras do caminho foram cantados. Os bhikkhus cantaram as 4 nobres verdades, o Sutra sobre a impermanência, o Sutra sobre o fogo, o Sutra sobre a originação interdependente e os 3 refúgios. Eles cantaram na língua Magadhi, a qual era falada por todas as pessoas do leste do Ganges. Então aí é uma confusão, né? Porque vocês imaginam, tem os Vedas, né? O pessoal está cantando para que ele retorne, porque ele vai retornar, né? E que ele retorne, ele vai retornar como um rei, porque ele é da casta, né? E o Buda está ali cantando aquilo também, cantando que na verdade os elementos dele se extinguiram e que ele não tem por que ele retornar, porque ele nunca veio. E ele nunca se irá, ele nunca irá. Por que ele nunca veio? Porque ele tá vindo já. Imagina assim, eu vou falar rapidamente, vocês entenderem. Como é que se vê no budismo isso? A gente sempre esteve aqui. Né? Então, os antepassados de vocês, né? Pensa nos pais, pensa nos avós, bisavós, tataravós, aí vai indo, até 1000 anos atrás.
2.000 anos, 5.000 anos, as pessoas que foram se cruzando, até chegarem. Não houve um momento da concepção, né? Houve um momento em que vocês estão vindo, a gente está vindo já de milhares de anos. Então, se não houvesse todo aquele cruzamento, não existiria. Então, não é possível que se extinga algo que sempre esteve aqui. Muito rapidamente, o que deveria ser explicado em mais de 1 hora, mas me desculpem. O Buda lentamente circundou a pira funeral 3 vezes. Antes de acendê-la, disse: nascimento, envelhecimento, doença e morte ocorrem na vida de todas as pessoas. Deveríamos refletir sobre nascimento, envelhecimento, doença e morte todos os dias, a fim de evitar de nos perdermos em desejos e sermos capazes de criar uma vida dotada de paz, alegria e contentamento. Uma pessoa que atingiu o caminho olha para o nascimento, envelhecimento, doença e morte com equanimidade. A verdadeira natureza de todos os dharmas no sentido aqui de fenômenos, é que não há nem nascimento nem morte, nem geração nem destruição, nem crescimento nem decrescimento. O Buda aqui está dando já o spoiler que depois ele vai criar o Sutta do coração. Uma vez acesas, as chamas consumiram a madeira. O som dos gongos e tambores se intercalavam com os cantos. Após a coroação de Mahanama, o Buda permaneceu em Kapilavastu por 3 meses. Ele curte os 3 meses, né? Lança 3 meses. Um dia, Mahajapati Gotami visitou-o no Parque Nigroda. Ela ofereceu alguns mantos e também pediu para ser ordenada monja. Ela disse: se você permitir que mulheres sejam ordenadas, muitas serão beneficiadas. Entre o nosso clã, muitos príncipes deixaram o lar para tornarem-se seus discípulos. Muitos deles tinham esposas. Agora as esposas deles desejam estudar o Dharma como monjas. Eu mesmo quero ser ordenada. Isso me traria grande alegria. Este tem sido meu único desejo desde que o rei faleceu. O Buda ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: não é possível. A rainha Gotama explicou. Então vocês entendem que ele não está dizendo que a mulher é inferior e que não vai alcançar a liberação. O problema são mulheres no meio de homens. Né? É complicado, né? No meio da floresta ali. Porque há tentação. Né? E ele não sabe como lidar com isso. Tem 1000 pessoas. Então isso é um problema. A rainha Gotama explicou. Sei que esse é um assunto delicado. Se aceitar mulheres na sanga, terá de defrontá-las com o protesto. E tem mais isso ainda. A resistência da sociedade. Mas não acredito que tenha medo de tais reações. O Buda sabe, não é isso? Depois de um breve silêncio, Siddhartha falou: em Rajagaha também há algumas mulheres que desejam ser ordenadas. Porém, não creio que seja o momento adequado. As condições ainda não estão maduras para aceitar mulheres na sanga. Gotami suplicou por 3 vezes, mas sua resposta foi a mesma. Profundamente desapontada, ela partiu. Quando retornou ao palácio, contou a Yasodhara a resposta do Buda. Em alguns dias, Gotama voltou para Vesali. Após sua partida, Gotami reuniu todas as mulheres que desejavam ser ordenadas. Elas incluíram certo número de moças que jamais tinham casado. Todas as mulheres pertenciam ao clã dos Sakas. A rainha lhes disse: eu sei, sem sombra de dúvida, que no caminho do despertar, todas as pessoas são iguais. Todos têm o germe da iluminação e liberação. O próprio Buda afirmou isso. Ele aceitou intocáveis na sanga. Não há razão para não aceitar mulheres. Então imagina essa mulher com essa visão há 2.600 anos atrás, né? É uma super, né? Avançado para a época, né? Super avançado para a época. Não há razão para considerar as mulheres como sendo inferiores. Sugiro que raspemos nossas cabeças, livremos-nos de nossas joias e roupas finas. Coloquemos nossos mantos amarelos de bíconos e andemos descalças até Vesali, onde iremos pedir para sermos ordenadas. A mulher, ela é sensacional, né? Gotami diz. Desta maneira, provaremos ao Buda e todas as pessoas que somos capazes de viver em simplicidade e de praticar o caminho. É muito incrível, né? As mulheres, elas agora a gente olha assim, né? Que parece que está tudo bem, que tomaram a frente, assim, ainda não, né? Elas estão sendo inferiorizadas ainda. As mulheres ganham menos que os homens, as mulheres ainda estão nesse caminho, né? E levou 2.600 anos para chegar nesse ponto, que ainda não está bom, né?
É ridículo que ainda não esteja bom. Palmilharemos dezenas de quilômetros e mendigaremos nossa comida. Essa é a única chance que temos de sermos aceitos na Sangha. Todas as mulheres concordaram com Gotami. Viam nela uma verdadeira líder. E Yasodhara sorriu. Há muito tempo admirava a força de vontade de Gotami. Ela não se deixava abater por qualquer obstáculo, como já havia provado em seus anos de trabalho em favor dos pobres junto com Yasodhara. As mulheres acertaram o dia para colocarem seu plano em ação. Gotami disse para Yasodhara: Gopa, seria melhor que você não viesse conosco desta vez. As coisas podem ser um pouco mais fáceis. Assim que tivermos sucesso, haverá muito tempo para você se juntar a nós. E Yasodhara sorriu em compreensão. Por que Yasodhara sorriu em compreensão? Porque Yasodhara já é livre. Entendeu? Yasodhara não precisa raspar a cabeça. Raspar a cabeça é uma forma. Yasodhara já é livre. Ela já vinha, lembra da história desde o começo que está me acompanhando? Yasodhara já lidava lá com as crianças intocáveis. Yasodhara ela já tinha nela isso. As outras pessoas precisam raspar a cabeça, botar um manto, botar um rakusu às vezes, né? Lembra que às vezes eu coloco o rakusu, né? Aquele mini manto, né? Do budismo. Às vezes é preciso ter a forma para que as pessoas te enxerguem como sendo, né? Mas ela já é. Então às vezes não precisa. A gente não precisa mostrar nada para os outros. A gente precisa apenas estar em atenção plena. Sábado, dia 19 de setembro, e vocês ouvindo o Dharma. É muito legal isso. 44 dias aí. Sei que tem gente que está me acompanhando desde o início. Quem não está, tem ali todos os vídeos no YouTube, né? Se inscrevam ali, convido as pessoas a se inscreverem. Vocês podem compartilhar os vídeos do YouTube que vocês mais gostaram com algumas pessoas. Escuta esse, escuta aquele outro. Isso é bacana de fazer também, vai difundindo. O objetivo é difundir, né? Vocês viram aqui que esse é o objetivo, não tem outro. É difundir, e que vocês pegarem para vocês, ótimo. Que vocês não pegarem, vocês passem adiante, né? E vamos levando. Tenho certeza que há uma construção bonita nisso. Tá bem? Então, um bom sábado para vocês, um bom domingo também. Amanhã a gente está aqui de novo, 6h30 da manhã. Um bom final de semana. Aproveitem, curtem. Tá bom? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Bom dia!